Meus amados e meus queridos irmãos, estamos de volta trazendo mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical. Queremos, nesta oportunidade, apresentar o tema desta semana. É a lição de número 12, a 12ª lição do nosso quarto trimestre de 2020, e o tema de hoje é Quando Deus se revela ao homem. Então nós vamos discorrer o nosso comentário com base nesse tema, o tema da lição de número 12. Desde já lhe convido a ficar conosco até o final aqui deste vídeo, desta videoaula. Então você é o nosso convidado, e você que pela primeira vez está fazendo uso desta ferramenta de pesquisa e de ajuda e ao mesmo tempo de edificação para a vida daqueles alunos da Escola Bíblica Dominical, já se inscreve no nosso canal, seja um parceiro desse canal, se inscrevendo, curtindo, compartilhando, e não esqueça, deixe também um comentário aqui e a gente sempre está disponível a responder. E não esqueça também que aqui nas descrições a gente sempre deixa o material em PDF, esse material que a gente sempre faz o uso aqui na nossa videoaula, nesse programa que é semanal. O nosso texto áureo diz: Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Jó 40, verso 6. Esse é o texto áureo. E o interessante, meus irmãos, que essa lição, ela, como bem já informou aqui o nosso texto áureo, ela vai apresentar Deus, porque desde o capítulo 1 até o capítulo 37, Deus ainda não havia se manifestado, Jó ainda não ouvia, não tinha a oportunidade de ter ouvido a voz de Deus. No capítulo 1 e 2, Deus fala, mas Jó ali não está presente naquele cenário onde o autor do livro de Jó, ele começa a fazer o prefácio do livro, Jó, ele não tem acesso a essa conversa de Deus, essa voz de Deus. Então, a primeira vez que Jó vai ouvir Deus é aqui, a partir do capítulo 38, que é aqui na nossa lição de hoje. Então, a gente já ouviu aqui nas nossas lições, todos os amigos, os 4 amigos de Jó falando, Jó se defendendo, Jó explicando algumas coisas. Agora a gente vai ouvir Deus falar. E é nesta lição aonde Jó ele vai entender algo que, na verdade, todo ser humano é preciso entender. É que Deus, ele é um ser superior, um ser supremo, criador de todas as coisas. E a gente vai ver que esse Deus, que é o criador de todas as coisas, agora ele vai se relacionar com a sua criatura. O Deus criador se relacionando com o homem, falando com o homem. A gente vai ver que isso é possível, e a gente vai ver que a forma que Deus vai falar com Jó, a sua forma de manifestação para falar com Jó, é algo que não é inédito só no livro de Jó. Vai acontecer também com outros, vamos dizer, personagens bíblicos. Então, a nossa verdade prática, eu te convido, acompanhe comigo. Mesmo transcendente e distinto da sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Olha o que diz a nossa verdade prática. Algo interessante. Mesmo transcendente e distinto da sua criação, Deus se revela ao homem mortal. A natureza de Deus, ela é distinta da natureza humana. A natureza de Deus é divina, a do homem é uma natureza terrena. É alguém que foi criado. E aqui a gente vê Deus sendo um ser distinto, sendo um Deus transcendente. Ele se relaciona, ou ele faz questão de relacionar-se com as suas criaturas. Então, antes de passarmos aqui a nossa introdução, eu quero aqui apresentar o objetivo geral e, consequentemente, os objetivos específicos. O objetivo geral diz:
mostrar que Deus se revelou ao homem para mostrar-lhe seus propósitos. Os objetivos específicos. O primeiro diz: ensinar que Deus se revela aos homens. O segundo, pontuar que a criação expressa a glória de Deus. E o terceiro, acentuar que nossa justiça jamais se sobreporá à divina. Então, a nossa introdução, e o ponto central da nossa lição diz: Deus se revela ao ser humano. A nossa introdução inicia da seguinte forma: nesta lição vamos estudar como Deus se revelou a Jó, dialogou com o patriarca no capítulo 38 ao 41. E esse episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. Ao longo desse estudo veremos que as respostas de Deus não são precisas, segundo a objetividade que os homens esperam. Jó, portanto, é desafiado a comparar sua habilidade e sabedoria com as divinas e responder quem de fato age com justiça no mundo. Interessante as informações contidas na nossa introdução é que o homem ele espera ou ele cria um pré-projeto de como Deus vai se manifestar. E aqui nesse texto a gente entende que o nosso autor, e também personagem principal do livro, que é o próprio Jó, a gente percebe que ele é surpreendido. Ele esperava uma forma de Deus se manifestar, e Deus se manifesta de uma forma que ele não esperava. Deus chega com umas perguntas, com uma sabedoria que Jó ele não entendia. Então Jó ele se calou, ele se manteve em silêncio, porque ele não sabia as respostas das perguntas, das indagações que Deus lhe fizera. Então, o nosso ponto da lição, o ponto de número 1, fala sobre a revelação de um Deus pessoal. A gente já desde o início desse trimestre, a gente vem ensinando isso à nossa classe, de que o nosso Deus, ele é um ser pessoal. E a maior evidência de que Deus é um ser pessoal é o livro de Jó. Todo esse cenário que engloba aqui o livro de Jó traz informações extras, internas e conclusivas de que o nosso Deus, ele é um Deus pessoal, é um Deus que se relaciona com a sua criação. O primeiro tópico, o que Deus, o Deus que tem uma voz, E ele, como sendo um ser pessoal, aí ele vai manifestar essa revelação da sua pessoa. A gente percebe que esse Deus, como um ser pessoal, ele tem voz. E aqui nesse tópico onde a gente vai entender que Deus ainda não havia falado com Jó. Havia falado no livro, mas não com o personagem Jó. E aqui que ele vai falar, que ele vai manifestar a sua voz. E o interessante é que nesse tópico a gente vai ver que a manifestação de Deus em forma ou ele não deixa uma forma da sua apresentação. Ele apresenta aqui uma teofania, uma manifestação de Deus em algo que não tem como o homem esculpir, como o homem desenhar. E Deus faz muito isso no Antigo Testamento. Ele se manifesta em algo como lá em Êxodo capítulo 3, ele se manifestou para Moisés, como labaredas de fogo e uma sarça ardente. Ele se manifesta em uma forma de fumaça. Tudo isso para que o homem não faça ou não venha fazer uma imagem, uma escultura do seu Criador, de Deus. Então Deus, ele se apresenta em teofania. Ele pega uma imagem, um símbolo para falar com a sua criação. Porque o nosso Deus, além dele ser pessoal, ele é espiritual, ele não tem forma. Ele não tem mão, ele não tem pé, assim como muita gente pensa. Isso na teologia a gente vai aprender que o nosso Deus, ele não tem uma forma que a gente possa desenhar e esculpir. O tópico de número 2, a poderosa manifestação
de Deus. Aqui nesse tópico, a gente vai receber algumas informações de como se deu essa manifestação tão poderosa. E o interessante é que, quando se trata das manifestações de Deus, todas elas são poderosas. Veja como Deus ele se manifesta a Moisés, ele se manifestava lá no deserto. Era tão poderoso, tão tremendo, tão glorioso, que o povo de Moisés, certa feita, disse: Moisés, fala tu com Deus, pois nós não podemos ouvi-lo, suportar a sua glória. Então, as manifestações de Deus, elas são sempre poderosas. E aí é onde pode surgir um questionamento na sua classe. Deus ainda se manifesta poderosamente? Sim, se manifesta. Deus ainda tem essa estratégia de se relacionar com os seres humanos através de manifestação. Ora, ele se manifesta através de oração, da leitura da palavra, do próprio Espírito Santo, mas pode também ter uma manifestação sobrenatural. Isso está dentro da vontade soberana de Deus. E o terceiro tópico, o Deus que está presente. Essa é uma das realidades que todos nós cristãos sabemos, que o nosso Deus, ele esteve presente com o seu povo no passado, assim como esteve com Jó. Ele está presente e ele sempre estará no meio do seu povo, com o seu povo. E o interessante é que quando a gente lê aqui o cenário, ou vamos ler o pano de fundo que Jó estava inserido, a gente percebe que Deus não aparece. As teologias dos seus amigos, 4 amigos, fala de Deus, a manifestação de Deus, como Deus julga, qual é a vontade de Deus. O próprio Jó fala de Deus, a mulher de Jó fala de Deus, mas Deus não se comunica, mas não significa dizer que ele não estava presente. Ele estava presente na sessão ali, mas ele estava calado. Deus estava em silêncio, mas ele estava presente. E ele, como Criador de todas as coisas, nada sai do seu controle. Tudo permanece debaixo da sua autoridade. E é isso que nós precisamos cada dia entender, que em todos os cenários que nós cristãos estivermos inseridos, Deus sempre vai estar presente. Ele às vezes fica em silêncio, às vezes ele pode falar, mas ele sempre vai estar presente, pois é uma promessa que Jesus fez a todos os seus discípulos, dizendo que onde estivesse 2 ou 3, ele estaria no meio deles. E não era só hoje e nem só amanhã, mas ele diz todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Deus estava presente com Jó e está presente também conosco, com o seu povo, com a sua igreja. O tópico de número 2, o ponto de número 2, fala sobre a revelação de um Deus sábio. E nesse ponto, a gente vai ver no tópico 1, na mecânica celeste, o 2, na dinâmica da vida, e o 3, na necessidade de se conhecer melhor a Deus. É interessante essas subdivisões a esse ponto, que o comentarista ele deixa bem claro, porque ele vai extrair informações desses capítulos do livro de Jó. Quando ele fala no primeiro tópico, na mecânica celeste, a gente passa a entender como Deus se revela como um Deus que está presente em todo o trabalhar da dinâmica celeste, como é que os seres celestiais eles vivem na sua órbita, trabalhando, cada um no seu, vamos dizer, fazendo o seu serviço, e por trás disso tem alguém que opera. Ele segue o protocolo que alguém desenhou, e esse alguém é Deus. Então Deus está presente aqui nessa mecânica celeste. Como os seres celestes, eles trabalham, desenvolvem, Deus está
presente como criador, como mantenedor, como alguém que sustenta os seres celestes. O tópico 2, na dinâmica da vida. Então, todas as coisas, irmãos, nós precisamos destacar isso, que todas as coisas que acontecem ou que sobrevêm na nossa vida, Deus, Ele sempre está presente nessa dinâmica. Ele sempre traz uma revelação de sabedoria para a vida humana. É tanto que ele, ao se revelar a Jó, ele se revela de uma forma sábia, excelente e além de ser espiritual, é sobrenatural. É algo que não estava nos projetos ou como Jó havia projetado ou desenhado. Assim é em toda a humanidade. O terceiro tópico desse ponto diz na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Perceba que Jó, no início, ele diz que conhecia Deus apenas de ouvir falar. Aqui no final do livro ele vai dizer que agora conheceu a Deus como ele é, conheceu na prática. Ele conhecia na teoria, mas aqui ele passa a conhecer na prática. Por quê? Existia uma necessidade dentro de Jó. Jó ele tinha uma necessidade de conhecer a Deus. E aqui essa necessidade é suprida não por Jó, mas pelo próprio Deus. Deus preenche aquela necessidade, aquele vazio que Jó tinha de conhecer a Deus. Então ele conhece Deus na sua plenitude, naquilo que a sua consciência suporta. Porque nós, seres humanos, o nosso entendimento ele é muito limitado para a questão de conhecer a Deus na sua totalidade. Então nós precisamos entender que por mais que a gente se esforce, a nossa mente ela nunca vai compreender totalmente as coisas de Deus, sempre vai ser parcialmente, porque nós somos pessoas aí limitadas. Então, se nós temos algum conhecimento de Deus, é porque nós estamos em Cristo, é por meio de Cristo, e não por meio do nosso próprio mérito, mas pelo sacrifício de Cristo. Então, nós como seres limitados, nós podemos sim compreender a Deus em parte, mas um dia, é promessa, a Bíblia diz lá em João, um dia nós o veremos como Ele é. Nós o veremos como Ele é, na sua plenitude. O ponto de número 3 da nossa lição diz a revelação de um Deus poderoso e justo. Nesse ponto, nós vamos aprender que o Deus de Jó, aqui ele vai trazer uma revelação poderosa e justo. Vamos ver Deus se apresentando a Jó como um ser poderoso e ao mesmo tempo justo. Ele vai mostrar para Jó que ele tem o poder de controlar todos os seres naturais, e vai apresentar aqui dois seres, que a gente vai ver no primeiro tópico, que é Behemoth e Leviatã, e a gente vai ver que Jó teme diante desses dois seres que Deus lhe apresenta. Deus mostrou algumas coisas para Jó, Jó não temeu, mas ele se manteve em silêncio. Mas quando Deus apresentou esses dois, e Deus começou a dizer quem é que vai ferir esses animais, quem é que vai pescar com anzol, quem é que vai colocar no nariz deles um anzol ou uma lança, como vão furar o seu casco. Então Jó temeu diante desses seres, mas Deus é que controlava eles, ou seja, Deus ele se apresenta como poderoso. E depois, no segundo tópico aqui, a gente vai ver que Deus ele vai se apresentar a Jó, falar a Jó como alguém que é justo, que ao mesmo tempo que apresenta a justiça, apresenta também a graça, que é exatamente o que os amigos de Jó eles ignoravam da parte de Deus, que era a questão da graça, da misericórdia. E Deus vai se apresentar aqui a Jó como um ser que pratica justiça na terra, no mundo dos viventes, no mundo das suas criaturas, e ele sustenta essa justiça, ele preserva, ele conserva essa justiça. E é isso que a gente tem que sair dessa aula bem abalizado, de que o nosso Deus, ele é poderoso para cumprir a sua promessa. A conclusão
diz assim: neste estudo, mostramos como Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa. O último parágrafo aqui da nossa conclusão diz: ele sempre esteve presente no controle de todos os acontecimentos, cabendo, portanto, ao homem louvá-lo em toda e qualquer situação. E assim nós concluímos a nossa 12ª lição. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro semanal, aqui neste canal. Paz do Senhor.